aqui do canal Firmeza da Verdade. Eu gostaria de falar um pouco com você sobre o nome do Criador. Há muito tempo se discute essa questão. Qual é o verdadeiro nome? Qual é a essência do verdadeiro nome? Então eu queria apenas fazer esse vídeo para a gente falar um pouco sobre o assunto, ok? Muitas pessoas ficam com essa dúvida. Qual é o verdadeiro nome do Pai, do Criador, do Altíssimo, do Soberano? E como se pronuncia as Escrituras? Onde é que está a primeira menção do verdadeiro nome do Criador? Então essa é uma questão bem importante. Creio que várias pessoas têm essa dúvida, né? Para saber, muitas pessoas querem aprender. E muitas pessoas também ainda fazem chacota, como se isso não fosse importante. Como se o nome não fosse importante. Então assim, eu posso começar com a seguinte pergunta. Se o nome do Criador não é importante, então você pode chamá-lo de Satanás, você pode chamá-lo de qualquer coisa, ou de qualquer outro tipo de nome, João, Carlos, Alfredo, enfim, é ou não é. O que importa é a sinceridade de coração. Então se o que importa é o que eu acho, a minha sinceridade, não, eu tenho fé num Criador, mas eu posso chamar do que quiser, de Deus, de Jesus, Jeová, Javé, então pode chamar de Satanás também, ou não. Sim, essa é a verdade. Tá entendendo onde é que você vai chegar com esse raciocínio, que é ilógico? Você não vai chegar num lugar bom. O que a Escritura fala sobre o nome? A Escritura fala em Isaías que o meu povo saberá o meu nome. Ué, se o Criador próprio falou que o povo dele saberá o nome dele, por que as pessoas então insistem em dizer que não pode pronunciar o nome verdadeiro, que o nome dele é impronunciável, que no hebraico não tem vogais? Então assim, o que a Escritura fala? O que importa é o que você acha, o que vale é o nosso achismo, nossa concepção das coisas, ou o que a palavra do próprio Criador diz, ou o que o Criador diz. O que importa é o que o Criador diz, e não o nosso achismo. Então, diante disso, temos que nos pautar na base. O que é o alicerce para os cristãos, para os eleitos, para os judeus? A Escritura. Sem ela, você não tem alicerce. Sem ela, você fica sem base. A Escritura é o nosso guia e luz. Salmo 119. Então, começando pela palavra, o nome do Criador. Eu já ouvi várias coisas, tetragrama, Yud-He-Vav-He, Jeová, Jesus, Jacó, eles colocam tudo num saco de gato, como se fosse a mesma coisa, e não é. Escrituristicamente, o nome do Criador surgiu em primeira instância, em sua essência, e foi o próprio Criador quem revelou. A quem? Principalmente, inicialmente, a Moisés. Em Êxodo capítulo 3, verso 14 e verso 15, está o nome do Criador. O que o sistema fez? O sistema adulterou as Escrituras. O sistema religioso e também os copistas, escribas, que pegavam alguns manuscritos de uma pessoa, outros manuscritos de outra pessoa, copiavam. Eles tinham um padrão, ou pensavam que aquilo lá que estava escrito pelo primeiro copista era mais certo, ou que o outro era mais certo, e escreviam do jeito deles. O problema é que inicialmente a Escritura não existia. Quando o Criador fez Adão e Eva, eles não tinham ainda alfabeto. O alfabeto iniciou-se muito tempo depois com os fenícios. Primeiro foi o povo da Mesopotâmia, que criou um sistema de linguagem chamado pictograma. Esse pictograma não era alfabeto, não era escrito, eram desenhos, ideias, imagens. Por isso, pictograma. Em inglês, picture é imagem. Daí que derivou-se, inclusive. Depois vieram o povo cananeu e depois o povo acadiano. Até então eram só ideias, não existia alfabeto. E só depois que houve o alfabeto fenício, os hebreus estavam cativos e aprenderam uma língua com os fenícios. Num outro vídeo eu vou desenhar para vocês como é que era o alfabeto. A primeira letra, Aluf, que depois virou Alaf e depois virou no hebraico moderno, Aleph. Bom, no hebraico nós encontramos em Êxodo 3, verso 14 e 15, o nome verdadeiro do Criador. O povo de Israel estava preso no Egito e o Criador então chama Moisés e fala: Moisés, você vai até o Egito libertar o meu povo.
Moisés então pergunta para o Criador, mas quando eu for até o teu povo, eu vou chegar diante deles e vou dizer que eu fui enviado por quem? E o Criador responde em Êxodo 3,14. Diga a eles que eu sou o que sou. Essa é a tradução para o português. No hebraico não está assim. No hebraico, tanto no paleo-hebraico, que é o hebraico mais arcaico, tá? Mais antigo, e no hebraico moderno, todavia com outras letras, está escrito Ahayá, Achar, Ahayá. O que significa isso? Isso significa que o nome dele está muito bem definido no seu significado e essência. Ele quis dar o nome a Moisés, para que nós saibamos. Então está lá. Como você pode estar vendo aí na tela, as letras hebraicas, elas são bem difíceis de se entender a princípio. Mas depois que você as entende, fica mais fácil de compreender os significados de cada letra, inclusive também de nomes. Okay? O que significa Ahayá, Achar, Ahayá? Significa o eu sou, o que sou. Ou seja, a primeira letra, Aleph, tem um significado. Esse significado não foi à toa que o Criador colocou ali. Significa o primeiro, porque Aleph, na verdade, veio do povo fenício, que depois era, na verdade, do povo acadiano, que era a ideia. E esse povo acadiano, enfim, eles tinham a ideia do boi. Olha só, que interessante. Você sabia que a letra Aleph significa boi, né? No povo antigo, nos povos antigos? Por quê? Porque o boi era o animal principal naquela época. Ele puxava, ele tinha trabalho, né, papel de exercer força, então ele servia também para alimento. Então a primeira coisa, né, era uma das coisas mais importantes, era o boi nos povos antigos. Por isso que a letra tem esse formato que você está vendo aí na tela, é como se fosse uma cabeça de um boi. Tanto é que depois, por isso que no Monte Sinai o povo começou a adorar um bezerro de ouro. O Moisés subiu no monte e eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro, porque eles adoravam, os povos pagãos acabavam adorando os animais, por isso que fizeram um boi. Só que esta letra, o Criador colocou ali inserida no nome dele, no início, né? Ahayá, Achar, Ahayá. O primeiro. Aleph, o primeiro. Eu sou o primeiro, é o que o Criador está querendo dizer. Eu sou o início de tudo. Eu que faço todas as coisas. Eu sou a origem da vida. É isso que o Pai está querendo dizer através desse significado do nome a Moisés, em Êxodo 3, 14 e 15. Ok? O que mais? Ahayá. O que é Hayá em hebraico? Em hebraico é ser, é o verbo existir, vir à existência, dar a vida, a origem da vida. Isso que significa Hayá em hebraico. Então, Hayá, ser, eu sou, é isso que significa. Por isso que ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que o eu sou me enviou a vós. Isso que o Criador disse para Moisés. Então, você compreende que o nome dele é importante, sim. Ele não se chama João, Carlos, Yaakov, ele não se chama Calvino, Arminius, ele não se chama isso aí, ele não se chama Jesus, ele não se chama esses nomes, Dagon, Baal, não, nada disso. Ele deu um nome próprio, ele deu um nome a Moisés, Hayá, Achar, Ahayá. Eu sou o que sou, o eu sou me enviou a vós, é o que ele diz. Essa é a primeira origem do nome, é o registro mais antigo do nome do Criador. Está em Êxodo 3, verso 14 e 15 também. Você vai encontrar também o nome Yah, Yah, que significa eu sou, que também é parte do verbo, tá? Vir à existência, a origem da vida, ele é. Por que ele diz eu sou a Moisés? Porque ele é totalmente diferente de tudo que existe e de toda a criatura. As criaturas passaram a ser, passaram a existir. O Criador não, o Criador é. O Criador diz, eu sou. Você, uma criatura mortal e pecaminosa, você passou a existir. Eu sou. Essa é a essência do nome dele. Ele é perfeito, ele é a origem da vida. Ele é único e ninguém se iguala a ele. Ele diz,
Ahayá, Ashar, Ahayá. Eu sou o que sou. Ele é o primeiro. Aleph, ele é o primeiro. Ele é o único. Dele partiu tudo. Tudo veio à existência através dele. E pela ordem, decreto e soberania dele, pela vontade dele. Então, eu sou o que sou. Ahayá, Asher. O que é Asher? No hebraico moderno está Asher, mas no paleo-hebraico está Ashar. O que é Ashar? É aquele que. Significa, eu sou aquele que eu sou. Eu sou o eterno. Eu sou o autor da vida. Eu sou aquele que tudo pode. Eu sou o todo-poderoso. Eu sou o soberano. Eu sou. É isso que o Criador quer dizer no nome dele. A essência do nome dele é essa. Entende? Então, Ahayá, Ashar, Ahayá. Eu sou o que sou. Você vê em vários textos das Escrituras dizendo que nós devemos invocar o nome dele. Me invoquem, clamem a mim, chamem pelo meu nome, confessem vossos pecados e eu vos perdoarei. Sararei sua terra. Quantas vezes você vê em Ezequiel, em Isaías, falando sobre o nome do Pai? E várias pessoas pegam e dizem simplesmente assim, ó, não, essa é uma seita do nome. Quem defende o verdadeiro nome do Criador? Não, é uma seita. Não creio nesses hereges. Eles falam bem assim. Ué, que interessante. Se o próprio Criador que deu esta doutrina, como é que nós vamos deixar de ensiná-la? Doutrina do grego didaquê, ensino. E o que mais me espanta e indigna, nem espanta tanto, porque isso é característica de bode mesmo, fariseu, é que essas pessoas que falam que, não, essa é uma seita do nome. Não precisa acreditar. Basta crer em Jesus. Crer em Deus. É Deus, o nome é Deus, o nome é Jesus. Não precisa negócio de hebraico, negócio de Yod-Heh, Vav-Heh. O que é isso? Yah, o que é isso? Aleph, o que é isso? Pra quê? Besteira, você aceita do nome. Não precisa acreditar nisso. Que legal, essas pessoas são aquelas religiosas. São justamente as religiosas que estão dentro dos templos. Que são pastores, bispos, diáconos, diaconisa. O que é isso? Então assim, você vê que o sistema religioso sempre vai te encaminhar para a confusão, para você não crer na verdade. E isso é muito sério. Porque olha só, Atos, o livro de Atos diz que só há um nome pelo qual os homens podem ser salvos. Só há um nome. Um, ele não fala dois, ele não fala quatro. Ele não fala um nome parecido, ele fala um nome pelo qual os homens podem ser salvos. Ahayá, Ashar, Ahayá, eu sou o que sou. Ele é o autor da vida, então só ele pode te dar a vida nova para você ser salvo. Então, eu vejo as pessoas hoje, num engano terrível, ensinando que não, o nome é Jesus, o nome é Deus. Ó, a letra J, ela nem existia até 5 séculos atrás. Ela veio existir depois na versão latina. Não existia. Não tem som de J no grego, no hebraico, em fenício, em nenhuma das línguas primeiras. O que eles fizeram? Eles pegaram Jesus, né? De onde é que eles inventaram esse nome? Do Deus Tammuz, que era o Deus Sol, que era filho de Nimrod com Semíramis. Nimrod, que abusou da própria mãe, teve Tammuz. O que eles fizeram? Eles só pegaram o J de Júpiter e colocaram o nome Tammuz e ficou Jesus. Eles juntaram tudo e depois colocaram Jesus Cristo. De onde é que veio Cristo? O que é Cristo? Cristo é nome? Cristo não é nome. Cristo diz que é ungido, enviado. Não é. Cristo vem de Christos, que por sua vez vem de Chreston, que por sua vez era uma homenagem a Crista, do Sol, a luminosidade do Sol, por causa do Deus Tammuz, Sol, pagão. Por isso que ficou Jesus Cristo, ou seja, Tammuz, a Crista de Tammuz, que é o Deus Sol do paganismo. Deus não é nome, é um termo, é um vocábulo para caracterizar qualquer divindade. Que veio da onde? Deus veio de Zeus. Não tem como ser mais claro do que isso.
A verdade é uma só. Se você tem um nome, qual que é o seu nome agora? Você está vendo esse vídeo aí? É João? É Paulo? É Pedro? É Roberto? É Carlos? É Tamires? É Yasmin? Qual é o seu nome? Se você for para os Estados Unidos, para a China, para a Mongólia, para Taiwan, para a Índia, qual vai ser seu nome lá? Se seu nome é João aqui no Brasil, vai ser John nos Estados Unidos? Se alguém te chamar de John, você vai entender? Não, você vai pensar que é outra pessoa que está te chamando. Então, o nome é um, e nome não se traduz. Nome se translitera para o entendimento ao outro idioma. E tem que ter muito cuidado com isso também. Então, pessoal, olha o quão sério é isso. As pessoas estão dando descaso a isso e esse é um assunto muito sério. Eu não estou brincando aqui, a verdade é esta. Ninguém aqui está batendo o martelo assim, ó, a verdade absoluta, pá! Não, eu não estou dizendo isso quanto ao nome. Eu estou dizendo o seguinte, a questão do nome é muito importante. E existem sim em manuscritos muito antigos. E isso perdurou ao longo do tempo, só que os homens adulteraram por causa dos copistas, por causa dos escribas e fariseus hipócritas. Tem mais essa? Eu creio que seja necessário aprender o alfabeto hebraico primeiro, para depois nós estarmos aí falando mais sobre o nome do Criador, porque é impossível você entender as letras que compõem o nome do Eterno sem primeiro conhecer o hebraico. Então aqui temos o alfabeto hebraico moderno, também chamado de hebraico Ashuri, porque veio da Assíria, com pronúncia do hebraico antigo, que é o Abari. Abari, que é hebreu ou hebraico, todavia a pronúncia de cada letra é diferente. Nós vamos ler primeiro no hebraico moderno e depois no hebraico arcaico, ok? Lembrando que de trás para frente, tá? Nós lemos o hebraico sempre de trás para frente, da direita para a esquerda. A maioria dos alfabetos, a maioria dos idiomas orientais são de trás para frente. A primeira letra que nós temos aqui é a letra Aleph. No paleo-hebraico é Alaf. No fenício é Aluf. Mas nós vamos nos concentrar primeiro só no hebraico, ok? Ela também tem som vocálico, ok? Ela também tem um som vocálico. É este desenho aqui. Todas as letras que estão com esse quadradinho azul aqui é porque tem som vocálico, ok? Nós vamos chegar em cada uma delas. Primeira letra, Aleph. Segunda letra, Beit. Muito importante aqui o seguinte, alguns professores hebraicos modernos estão deturpando esta letra. Estão colocando o Dagesh aqui dentro, que é um pontinho, tá? E estão dizendo que com o Dagesh vira Beit. Sem o Dagesh, quando fica vazio, sem o sinal maçorético Dagesh, fica Veit, com som de V. E não é assim. Isso surgiu há pouco tempo. No hebraico antigo não era assim. É Aleph, a primeira letra, e a segunda letra é Beit. Por isso que é Aleph Beit. E no grego é Alfa Beta. Beta é a segunda letra do alfabeto grego. E daí que originou-se a palavra alfabeto. Então é Aleph Beit. Tanto é que a palavra pai em hebraico é Ab. A primeira e a segunda letra do alfabeto hebraico. Ab. Pai em hebraico, tá? Aleph, Beit. Gimel. Gimel. O Gimel tem som de G. Lembra aqui uma coisa, ó, nunca se esqueça. Nunca você vai encontrar som de G no hebraico e nem no grego e nem em nenhum outro idioma antigo. O som de G surgiu, de GJ surgiu há 5 séculos atrás apenas. Então, Gimel vai ter som de G. G, ok? Nunca de G. Nunca. É G. Aleph, Beit, Gimel. O Beit tem som de B, tá? Gimel, som de G. Gi, Ga. Quarta letra, Dalet. Dalet vai ter som de D de dado. Rei, esta letra é muito importante. A letra Rei. Ela também tem som vocálico, mas ela é uma consoante. Tá? Na verdade,
As letras no hebraico são consoantes, mas algumas têm sons vocálicos. É isso que você tem que compreender, ok? A letra rei, ela vai ter som de ha ou de ar. Lembre-se que isto aqui é um som de H. Então assim, nós não falamos hot dog. Se você for para os Estados Unidos e falar eu quero um hot dog, o estadunidense não vai entender o que você está falando. Não é hot dog, é hot dog. Vai ter um som de R fraco, ok? A mesma coisa você vai falar a palavra em inglês casa, que é house. Você não vai falar house ou ouse, você vai falar house. Tem o som de R fraco. Então lembre-se sempre que quando você ver a letra rei em alguma palavra, ela vai ter o som de R fraco, tá? Outra letra, a letra vav. Esta letra vav também tem som vocálico. Ela tem som de U, vav. Também é uma letra extremamente importante. Essa letra, ela significa prego, tá? Significa prego. Outra letra, zain, zain. Tem som de Z, tá? Z. Outra letra, het, het. É bem gutural mesmo, é bem com a garganta. E você vê que ela é parecidíssima com a letra rei. O rei vai ter som de R fraco, ha, ha. E o het vai ter som de ha na pronúncia do pálego hebraico aqui em cima. Ó. Ha é gutural, é com a garganta. Então tem uma diferença, ela fecha aqui esta perna enquanto esta aqui deixa aberto, caracterizando a diferença de pronúncia no som. Ok? Het. Você tá... Eu tô mal da tosse. Porque ia ser bem mais barato, tá? Eu tô mal, cara. Ai, eu não consigo falar por muito tempo sem dar vontade de tossir. Eu não sei o que eu tenho. Que legal! Eu fico perguntando como é que você come e sobrevive, né? Né, André? Het. Lembre-se sempre disso. Tate vai ter som de T. Yud, essa letra é muito importante também. Ela também tem um som vocálico. Ela é uma consoante, mas tem som vocálico. Yud, ela tem som de IA ou de Y. Ok? Nós vamos ver mais pra frente. Outra letra aqui embaixo. Kaf. Letra Kaf. É um C invertido, tá? Vai ter som de K, né? É um som propriamente dito da letra K. Outra letra, Lamed. Lamed, som de L. Essa é bem fácil, tá? Som de L, Lamed. Outra letra, Mem. Som de M. Nun, som de N de navio. Samer. Samer, som de S. Ain, também tem som vocálico. Ain é como se fosse um Y, só que não é Y, tá? Ela vai ter som de A. Outra letra, Pei, vai ter som de P. Outra letra, Tsadi, vai ter som de Ts, Ts, TS bem rápido. Outra letra, Kuf, vai ter som de Q. Resh, lembre-se que não é Resh, porque não é rei. Aqui é Resh, com o R bem puxado, Resh. Tá? Outra letra aqui embaixo, Shin. No paleo hebraico é Shah, a pronúncia. Ela vai ter som de SH. Em pouquíssimas partes, som de S bem forte. E a outra letra, letra Tav. Tav. Ela vai ter o som mais de TH. E depois nós temos o que? As letras que ficam no final de cada palavra. Mem sofit, Nun sofit, Tzad sofit, Pei sofit e Kaf sofit. Ou seja, sofit que significa no final. São as letras, as mesmas letras, só que são escritas diferentes e ficam no final de cada palavra. Então a pronúncia é essa. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav,
Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pei, Tzadi, Kuf, Resh, Shin, Taf. A pronúncia no paleo-hebraico nós vamos ver agora. Então, como você pode ver aqui, vamos começar também da direita para a esquerda, normalmente. Veja que um pouco a grafia mudou, né? Você pode ver que aqui já é outro tipo, porque é o hebraico mais antigo. Vamos lá. Alaf, Bit, Gamal, Dalat, Ha, Uau. Os norte-americanos leem bem assim, Uau mesmo, tá? Vai ter som, vai ser mais puxado para o U, ao invés do V, Vav, V, e sim Uau, porque tem um som de U. Zan, Hat, Tit, Yad, Kaf, Lamad, Mim, Nun, Samach, Ayan, Pa, Tzad, Kuf, Rash, Shan, Tal. A pronúncia mais correta do hebraico é esta daqui, porque é o hebraico mais antigo que se tem provas, e a pronúncia das letras é essa, o som que elas vão dar é este, entenderam? Então, parte-se daí para se entender o nome do Criador. O que vocês têm que entender em primeiro lugar é que o hebraico, cada letra deste alfabeto tem uma pronúncia específica simbolizando uma coisa. Aqui nós temos um exemplo em Juízes 12, que diz assim: E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade, feriram a Efraim. Por quê? Porque este dissera-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixe-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, esta palavra. Eles mostravam esta palavra aqui em hebraico, que significa isso aqui, ó, transliterando, é isso aqui, ó, é Shibolete. O que eles diziam então? Ó, porém ele dizia Sibolete. Ele dizia Sibolete. E esta letra aqui, como nós vimos antes, é a letra Shin. No paleo-hebraico é Shan. Ou seja, ela tem som de SH e não de S. Então eles diziam Sibolete porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Ou seja, eles matavam as pessoas porque eram infiltrados. Entendeu? Ou seja, cada letra é muito importante. Se você isola qualquer letra ou muda a sua pronúncia, perde todo o significado. Olha a importância do alfabeto hebraico, do significado e pronúncia de cada letra. Então a grande questão aqui é o seguinte: o nome do Criador é o tetragrama. Por exemplo, encontramos o tetragrama aqui em Deuteronômio 6, verso 4. Aqui, Yod, He, Vav, He. Olhe só como eles adulteraram a escritura. Você coloca na tradução aportuguesada e diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tiraram o nome do Criador e colocaram Senhor. Colocaram Deus. Olha a diferença por hebraico. Está aqui, ó, Yud, He, Vav, He. Aqui eles ocultaram já o nome do Criador, porque colocaram o Shevá, que são essas duas bolinhas aqui embaixo que você está vendo, e aqui o outro sinal maçorético, chamado Kametz. Então, abaixo do Yud tem o Shevá, e eles colocam como se fosse um som mudo. Como se não tivesse som essa primeira letra, na verdade ela tem um som. Já começa o erro por aqui. Já traduziram errado a Bíblia para o hebraico. Olha o nível que chegamos aqui, e aqui também. Segunda menção do nome, ó. Colocam o Shevá e o Kametz para tirar a pronúncia do nome do Criador. Isto aqui está errado. Não tem que ter sinal maçorético nenhum, porque o Yud também tem som vocálico. Tiraram a pronúncia do nome do Criador.
E aí, isso já no hebraico, tá? E no português, então, Senhor. Senhor não é nome. Senhor não é nome. Então, pessoal, olha o nível que chegamos aqui. Então, vamos lá. O tetragrama. Como que é a pronúncia do tetragrama e quais são as letras que devem ir no tetragrama na transliteração? Essa é a grande questão. Temos aqui vários textos, todos eles mostram o nome do Criador. Está no mandamento, está em várias partes. Olhe só que interessante. Isaías 42:8. Vamos ver onde é que está o nome ali. Se está em Isaías 42:8. Isaías 42, verso 8. Está aqui, ó. Yud, Re, Vav, Re. Só que eles colocaram os sinais maçoréticos. E um outro detalhe, né? Esse aqui é o tetragrama. Originalmente, a origem mais antiga em manuscrito é Iá, não é o tetragrama. Só para explicar para você, o tetragrama veio depois do Iá. A primeira menção do nome é o Iá, depois que surgiu o tetragrama, ok? Só para esclarecer isso também. Enfim, vamos botar aqui na português. Eu sou o Senhor. Tiraram aqui o nome dele, ó, porque aqui no restante do versículo diz: este é o meu nome. Então, olha só, o nome dele estava na escritura, mas eles adulteraram para Senhor, tá? Senhor significa dono, possuidor. João 17, verso 25 e 26. Olha só. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci também, e estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que... Olha só, o Messias está falando aqui que ele fez conhecer o nome do Pai aos discípulos. Então, isto é verdade. No próprio mandamento, em Êxodo 20, verso 7, olha só. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui no hebraico também está o tetragrama. O tetragrama aqui e o tetragrama aqui. Eles tiraram a pronúncia e colocaram os sinais maçoréticos. Mas isso aqui tem pronúncia, tá? Então o nome dele está em toda a escritura. Esse negócio de que não pode falar, isso é balela, porque é o seguinte, ó. Eles inventaram assim, ó. O que esses judeus inventaram? Eles inventaram que você não pode, ó, porque você não pode tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, então você não pode falar o nome, isso é balela, tá? O você não pode é usar o nome para fins maléficos, falar em vão. Agora, ensinar a doutrina do nome, isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, eles inventaram isso para você justamente perder a pronúncia do nome e não saber como é que ele se chama. Você acha que os segredos eles iam dar para nós, os gentios? Óbvio que não. Em Gênesis 2:4,